Abemos futebol de qualidade no Goianão! Estávamos carentes de bons jogos. O último grande jogo que tivemos nesse Goianão 2025 foi justamente um clássico onde o Atlético participava. E naquela ocasião o Atlético acabou perdendo. Mas nesse jogo o Dragão venceu o Goiás por 2-1 na Serrinha de novo. É uma coisa bem constante que tem acontecido. E assim, vocês sabem, não há segredo pra ninguém. Eu torço para o Atlético, mas você, torcedor do Goiás, deve ficar nesse vídeo até o final, porque vocês sabem muito bem, eu não vou falar só do Dragão. Eu tenho que sim fazer muitas críticas ao que eu vi do lado do Goiás. E também tenho que fazer alguns elogios. Também pro lado do Goiás, mas principalmente, claro, pro lado do Atlético que venceu o jogo. Mas não se preocupe, o Atlético também tem muita coisa a se pontuar do lado negativo. Vamos falar tudo que rolou nesse clássico, o porquê do Dragão ter conseguido essa vitória, o que aconteceu pro Goiás perder, e explicar tudo da forma imparcial que vocês estão acostumados aqui no canal. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que fazem gols aos 3 minutos fora de casa. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixe seu like aí embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. Sem mais delongas, escalações na tela. E falando primeiramente do time da casa, falando do Goiás. O Esmeraldino, que vem de uma vitória de 6-0 na Copa Verde, onde esse resultado emblemático acabou ficando para poucas pessoas verem, visto que a Copa Verde não tem transmissão. O Goiás vem com um desgaste um pouco maior do que o Atlético, visto que o Atlético jogou na terça e foi contra o Goiatuba. Então assim, um desgaste maior para o time esmeraldino, com menos tempo de descanso, mas jogando em casa, precisando mostrar realmente ser visto diante de sua torcida. Porque o jogo da Copa Verde foi contra um clube, com todo respeito ao Rio Branco, mas com pouquíssima tradição no futebol. E esse jogo agora é um clássico. Então o Goiás precisava voltar a vencer. E principalmente, voltar a vencer um clássico e em casa, que é uma coisa que não vem acontecendo há muito tempo com o Esmeraldino. A última vitória do Goiás foi lá em 2023. Tanto contra o Atlético, quanto também contra o Vila, né? Mas foi lá atrás. O Goiás tá tendo problemas sérios de jogar em casa na Serrinha, e principalmente os clássicos. Então precisava mostrar uma certa desenvoltura, uma diferença para o seu torcedor. E veio escalado com 2 jogadores teoricamente de armação, o Gava e o Regis. Só que tem um problema, tá? O Goiás veio com o Breno Herculano, veio com o Pedrinho, e são jogadores que têm mostrado um bom trabalho ali à frente, principalmente o Pedrinho, né? O Pedrinho vem bem nas últimas partidas, e claro, vindo com 2 armadores, a tendência é que o time viesse de forma ofensiva pra cima do Atlético. Mas aí tem o problema, o Atlético é um time extremamente propositivo. O Atlético é um time de propor o jogo, mas é um time também de propor o jogo com passes em velocidade. E quando você inicia o jogo com 2 armadores e apenas um jogador de contenção, que no caso do Goiás era o Marcão, isso é um problema grave de escalação. Porque olha o Atlético veio com 2 jogadores de contenção, o Maranhão e o Haldney, e apenas um jogador de armação, que teoricamente seria o Shailon no meio. Mas não foi bem isso que aconteceu, vou explicar mais à frente. E o Atlético ainda veio com jogadores abertos nas pontas, o Potker, o Marcelinho e o Caio Dantas como centroavante. Mas entenda o seguinte, quando você posiciona jogadores de armação, com 2 jogadores de armação, como foi o Jair Ventura com o Goiás, a sua obrigação é controlar o jogo, é você ter a bola nos pés. Porque se você fica na defensiva, pela característica do seu elenco, que você colocou em campo, é um jogador só que fica na marcação antes da linha de defesa. No caso do Goiás, o Marcão. E quando começa o jogo, o Atlético vai avassalador pra cima. Atlético que vem de 2 jogos, que um foi um bom jogo contra o Inhumas, 4-0, e o outro jogo, na minha humilde opinião, foi um bom jogo também, mas que o Atlético não conseguiu botar a bola nas redes. Mas criticado pelo 0-0 contra o Goiatuba, o Atlético começou o jogo no 220. Com menos de 1 minuto o Tadeu já tinha feito uma defesa importante num chute do lado esquerdo, se não me engano, do Marcelinho. E seguiu assim, tanto é que com
3 minutos de jogo, num cruzamento a bola é rebatida pra fora da área, e a defesa do Goiás, que tem, como eu falei, apenas um volante de contenção, que é o Marcão, não teve como marcar o William Potker, que recebeu livre de frente pra área e bateu no canto esquerdo do Tadeu, fazendo 1 a 0 pro Atlético na Serrinha com 3 minutos de jogo. 3 minutos! Isso é literalmente um balde de água congelante em cima da tática do Jair Ventura, porque nesse momento, quando você tá perdendo no começo do jogo e você está com 2 armadores, você precisa manter a posse de bola. Não tem como você armar a jogada se você não está com a bola nos pés. Só que o Atlético fez 1 a 0 e não ficou preso na defesa, ele ficou controlando o meio de campo com seus 3 jogadores. E eu falei questão do Shailon no meio, mas não era bem o Shailon quem estava compondo o meio de campo. Quem subia mais por ali era o próprio Potker. Eventualmente você via ele à direita, mas naquela jogada de meio de campo, você tinha o Haldney e o Maranhão fazendo a saída de bola, você tinha o Shailon caindo pela esquerda, quase apoiando o Marcelinho, você tinha o Potker infiltrando da direita pro meio e o Caio Dantas voltando pra fazer uma parede. Então você tinha muita gente no meio de campo, o que não permitia o Goiás passear com a bola. Tanto é que na defesa, o Goiás praticamente não conseguia sair da linha de 4 jogadores ali atrás. Era do DG pro zagueiro, do zagueiro pro outro zagueiro, pro outro lateral do outro lado que era o William Lepo e rapidamente o Atlético recuperava a bola. Foi isso o primeiro tempo praticamente todo. O Goiás teve o seu primeiro lance de perigo somente com um lançamento do Tadeu, que, como eu falei até em alguns comentários aí com amigos e no próprio Twitter lá, o X, o Tadeu tá sendo tudo pro Goiás, né? Tá sendo o goleiro, tá sendo o armador com esses lançamentos pro ataque e até o artilheiro fazendo gols de pênalti, né? Se não me engano, inclusive ele ainda é o artilheiro do time. Posso estar enganado, tá? Mas pelo menos ele já fez, se não me engano, 3 gols só nesse campeonato. Então, pô, se você só ter o seu goleiro como um jogador de destaque no time, isso é muito problemático. E o Atlético tava se aproveitando disso. O Goiás só tinha o lado esquerdo com o Pedrinho, na correria. Inclusive o primeiro lance foi justamente o Pedrinho, que conseguiu ganhar na velocidade, num contra-ataque partindo do lançamento do Tadeu, e chegou de frente para o goleiro Ronaldo, que voltou nessa partida, graças a Deus, e mostrou por que tem que ser o goleiro titular. Ele saiu em cima do Pedrinho, abafou o chute e fez talvez a defesa mais importante do jogo, porque imagina se o Goiás faz um gol naquele momento. O Goiás obviamente ia inflamar com a sua torcida de mais de 11 mil pessoas que estavam lá na Serrinha. O Goiás ia partir pro jogo, ia tentar conseguir alguma coisa a mais. Só que o Ronaldo evitou isso. E no momento em que o Ronaldo evitou aquele gol, o Goiás pouco conseguiu fazer depois. O Atlético continuou controlando o jogo o primeiro tempo todo. Tudo bem que depois dos 20 minutos diminuiu um pouco o ritmo e teve poucas chances ali no goleiro Tadeu. Teve até um chute de fora da área do Maranhão, se não me engano, que mais uma vez a linha de meio de campo pouco marcadora do Goiás não conseguiu fazer frente ao ataque do Atlético. E o Atlético, se tivesse imprimido um pouco mais de energia, talvez até tivesse conseguido uma sorte maior no primeiro tempo. O Rafael Gava totalmente desaparecido, o Regis sem receber uma bola da defesa, ninguém voltando pra buscar, nem mesmo o Marcão. E o Marcão ficava quase na linha de defesa quando ele participava do jogo. Quando ele ia pro meio, ele sumia, porque o Goiás não tinha meio de campo. E o Atlético, muito bem posicionado no meio, conseguia tocar a bola com uma certa tranquilidade e até com certa facilidade, tá? No primeiro tempo. Foi dominante no primeiro tempo. O Goiás ainda teve algumas chances com alguns vacilos de saída de bola. Eu destaco principalmente o Guilherme Romão. Olha, o Guilherme Romão, que é um dos jogadores que eu acredito seria um dos mais técnicos do Atlético. E o Alex, que também é um dos jogadores que costumam ter melhor saída de bola. Os dois estavam errando tudo. Eram uns passes esquisitos, eram uns toques estranhos, uns domínios fora de hora, uns chute errado. Cara, bizarro, tá? Pedro Henrique também não estava lá, essas coisas, mas foi o que menos comprometeu desses três, com certeza. E aí no finalzinho do primeiro tempo, a gente teve talvez a substituição mais problemática do Atlético, que aí é uma culpa clara e escancarada do técnico Guanais. Eu falo isso há muito tempo. Escrevi inclusive hoje no Twitter, lá no X. O Shailon não é meia. E o Potker não é ponta. O Potker do lado esquerdo, do lado direito, disputando bola com o DG do Goiás, ele não ganhava uma. Toda hora o DG subia melhor do que ele. Tudo bem que o Potker mesmo assim fazia uma boa partida. Quando ele tava com a bola nos pés ele era perigoso, tentava o drible, mas não tava conseguindo fazer aquele papel que a gente espera do jogador que cai ali pela direita. Ele não é ponta. Resultado é que numa dessas divididas, ele acabou sentindo a virilha e foi substituído pelo Alejo Cruz,
que com isso faz com que o Atlético perca uma qualidade técnica e também qualidade tática que tinha naquela formação com o Potker, já que o Alejo cai pela esquerda e obriga o Marcelinho a ir pelo lado direito. No segundo tempo, o Jair Ventura veio com duas substituições importantes. O Lovat, né, entrando no lugar do DG, e Lucas Lovat, se não me engano o nome dele, e principalmente o Zé Hugo entrando ali na frente, particularmente no lugar de um jogador que eu ainda nem falei o nome, pra vocês terem uma ideia, que é o Edson Carioca, que chegou no Goiás e até hoje não mostrou que veio, né? Pra mim, uma das piores contratações do Goiás nesses últimos tempos, duas substituições que mexeram bastante com o Goiás e principalmente se aproveitaram da, digamos, tirada de pé que o Atlético fez. No segundo tempo, talvez até pela mudança do Alejo, né, no lugar do Potker, que muda muito a configuração do time, o Atlético, durante os primeiros 25 minutos, o Atlético abdicou de jogar, tá? Teve algumas oportunidades de chegar à frente ali, tentar uma finalização no Tadeu, um cruzamento e tal, mas pouquíssimo, por quê? Começou a se desgastar, começou a ficar cansado e começou a perder as laterais. O Zé Hugo de um lado, o Lovato do outro, estavam levando a melhor nos laterais do Atlético. E com isso o Goiás começou a pressionar, sem muita organização, vamos ser sinceros. O Goiás não estava bem postado taticamente em campo, mas não faltava vontade, principalmente do Lovato pela esquerda, tá? Que pra mim foi o melhor jogador do Goiás disparado, tá? Ele entrou muito bem pelo lado esquerdo e levou muito perigo apoiando o Pedrinho, que estava tentando fazer as jogadas quando recebia a bola, né? E nisso do Goiás pressionar, mesmo de forma atabalhoada, bagunçada, o Goiás conseguiu achar um gol, inclusive com uma peça que veio do banco, né? O Juninho, que entrou muito bem, o Juninho sempre entra bem, e finalizou um golaço no ângulo do Ronaldo, fazendo um 1-1 que naquele momento era justo, tá? Porque o Goiás no segundo tempo, mesmo não tão organizado quanto o Atlético foi no primeiro, o Goiás tinha vontade, mostrou determinação, o Jair botou o time todo no ataque, empilhou atacantes, né? O Facundo Barceló entrou, enfim, o Zé Hugo já tava em campo, enfim, ficou um monte de atacante, 4 atacantes, né? E o time ficou praticamente sem meio de campo, era defesa e ataque. E nisso o Goiás ainda conseguiu chegar nesse gol, bagunçado, mas chegou. Só que aí, quando o Goiás faz o gol, o Guanais, técnico do Atlético, começa a mexer. E ele mexe exatamente naquilo que ele deveria ter feito lá nos 10 minutos do segundo tempo, quando o Atlético começou a tomar pressão. E essa é uma crítica séria que eu faço ao Guanais. Ele demora demais a mexer. Talvez porque não confie nas peças do banco, talvez porque não consiga pensar rapidamente numa solução para os problemas que ele vê em campo, não sei, mas ele demora demais. O resultado que ele foi mexer já era 35 minutos do segundo tempo, e eu já acreditava no 1-1, tá? Eu já tava achando justo. Primeiro tempo do Atlético, segundo tempo do Goiás. Empate, resultado justo. Só que no que ele mexeu, e aí não posso deixar de elogiar, porque ele mexeu corretamente. Ele botou o Janderson velocidade, ele até entrou com o Robert depois, um pouco mais à frente, ele postou o Atlético pro contra-ataque. E tivemos também a estreia do meia, né? O Léo Naldi entrou também pra substituir um dos meias que estavam cansados. Confesso que eu não me lembro quem foi, mas ele entrou ali também pra dar sustentação no meio de campo. Resultado que depois das mexidas do Guanais, foram 10 a 15 minutos, contando com os acréscimos, que o Goiás não jogou mais. E nisso do Goiás não jogar mais, o Atlético teve a bola e o contra-ataque. E mais, o Atlético teve espaços, coisa que é estranhíssimo. O Jair não é um técnico que tem problemas na defesa, ele costuma ser um técnico muito organizado defensivamente, mas não é o que se vê no Goiás. O Goiás é bagunçado na defesa, ele tem um buraco entre o meio de campo e entre a defesa, até pela forma como o Jair compõe o meio de campo, normalmente com muitos armadores, porque o Gava não é marcador, o Gava ele é um meia armador também, tá? Ele é um segundo volante que a gente pode chamar de meia articulador. Ele não é um meia de marcação. Ou seja, só o Marcão fica marcando. Com o perdão da redundância das palavras, mas enfim. Então, cara, o Goiás perdeu de novo o meio de campo. Já não teve o jogo todo, né? Porque quando estava jogando bem, não era pelo meio que o Goiás jogava. Ele jogava pelas laterais. Mas, depois dos 35 minutos, acabou o Goiás. Totalmente, depois das substituições. E aí, o Atlético, com todo o espaço e velocidade das novas peças que entraram, o Atlético conseguiu chegar ao gol. E fica aí menções importantes para jogadores que jogaram demais
nessa partida. Primeira, meio de campo com o Romão e o Maranhão. Isso aí é inegável que eles anularam o meio do Goiás, visto que o Gava e o Regis praticamente não jogaram. E o Edson Carioca foi espectador do jogo dentro de campo, né? E aí também temos que falar do Pedrinho do lado do Goiás, que é o único que ainda mostra uma lucidez pra tentar buscar o jogo. Só que sozinho, em andorinha nenhuma, faz verão. E com isso, o Atlético conseguiu controlar bem ali o jogo. E nisso de controlar bem o jogo, chegou ao segundo gol. Numa bola que parecia até perdida do lado esquerdo. Se não me engano, é o Janderson que salva, né? Que acredita na jogada e cruza pro meio da área. O Raí, que tinha entrado no segundo tempo, perde, erra, né? Dá uma furada ali, mas a bola sobra. Adivinha pra quem? Ela sobra pro Alejo. O bonitinho, o polêmico da história aí, né, e tudo. Cara, sobra nos pés dele, ele finaliza e faz o 2-1, já praticamente nos acréscimos. E esse gol, porque assim, depois do gol do Goiás, a torcida do Esmeraldina se inflamou, justamente, né, com muita justiça, porque o Goiás tava vindo pra cima, as mudanças entraram bem, o Juninho, o Lovati e tal, entraram bem, o Barcelona entrou muito mal, né, foi um dos poucos que entrou mal ali no Goiás, mas o Goiás inflamou-se e veio pra cima. Só que quando toma um gol nos acréscimos, cara, aí é difícil. E aí depois disso, foi só esperar o tempo passar e o Atlético controlou ali o finalzinho e venceu, na minha opinião, com méritos, tá? Teve um período grande ali do segundo tempo, até os 30 minutos pelo menos, onde o Goiás poderia ter feito gol, fez, né? E poderia ter até virado, porque teve chances, teve oportunidades pra isso. No primeiro tempo, o Goiás tentou se aproveitar principalmente das falhas defensivas que estavam rolando na saída de bola, poderia ter feito um gol ali, mas, a via de regra, o Atlético durante todo o jogo foi relativamente melhor, tá? Nos períodos do primeiro tempo completo, na minha opinião, e a partir dos 30 do segundo tempo. O Goiás tem muita coisa pra corrigir. O Jair tá realmente, na minha humilde opinião, com a corda no pescoço. A torcida gritando, mandando ele tomar naquele lugar, né? Já isso no primeiro tempo ainda. Ele meio perdido, sem saber o que fazer com o time. Mas no segundo tempo ele arrumou um pouquinho, pelo menos as laterais, que era onde o Goiás ainda tinha algum espaço. Na péssima atuação do Romão, por exemplo, e uma atuação discreta do Raí. O Goiás teve por ali algumas chances. Porém, se você for pegar o jogo como um todo, o Atlético se postou melhor, taticamente, organizadamente, jogadas bem feitas, jogadas ensaiadas inclusive, algumas de escanteio, outras em umas triangulações realizadas nas laterais, finalizações perigosas de fora da área, uma coisa que não é muito característica do Atlético, mas ele fez nesse jogo e principalmente conseguiu ter a cabeça no lugar para ainda nos minutos finais buscar energia, buscar posicionamento e velocidade para tentar sair com a vitória. E isso foi presenteado com o gol do Alejo, que fez o 2-1 e coloca o Atlético mais acima na tabela, como vocês estão vendo aí. E o pior de tudo, talvez, né? Isso eu digo para você, torcedor do Esmeraldino. Eu sei que isso aqui pode soar meio ofensivo, mas eu tenho certeza que você concorda comigo. O Goiás na Serrinha não passa medo, não provoca medo no adversário. E toda vez que joga lá, completamente nos clássicos, é uma preocupação pro torcedor esmeraldino, porque ele fica naquela ânsia, quando é que vamos voltar a vencer em casa? O Atlético mesmo é um time que vence o Goiás há muito tempo jogando na Serrinha, muitas vitórias seguidas lá, e isso preocupa muito, isso mexe muito com o brio dos jogadores em campo, mexe muito com a torcida que fica nervosa, e com razão, vê o Esmeraldino apanhando e sofrendo contra os times locais. Do lado do Atlético, o Atlético mais uma vez joga bem na Serrinha, porque todo time que tá jogando lá dos clássicos tá indo bem. Com exceção do Goiânia, né, que perdeu de 3-0 recentemente, mas até o próprio Goiânia, no ano passado, eliminou o Goiás nos pênaltis lá. Então é muito problemático você ter o seu mando de campo, o seu estádio, não sendo o alçapão seguro de vitórias como deveria ser. E aí cabe à diretoria do Goiás, cabe à comissão técnica, cabe aos jogadores entenderem a responsabilidade que eles têm e a importância que a Serrinha tem para o torcedor esmeraldino. Já do lado do Atlético, comemoração, porque se recupera, vem aí de resultados muito positivos, né? O 4-0 em cima do Yumas, essa vitória, tudo bem, teve ali no meio do caminho o Goiatuba que foi um 0-0, mas como eu falei, não achei que foi um jogo tão ruim, mas é uma vitória que tem que fazer o Atlético virar a chave e se voltar de cabeça e de corpo e alma para o Goianão, buscar o tetracampeonato,
que ainda há tempo para isso. O Atlético está bem posicionado no G8 e agora tem tempo suficiente para voltar a jogar bem como jogou hoje, manter esse nível que vem crescendo desde aquela partida contra o Inhumas e, quem sabe, beliscar mais um título goiano, o que seria o 4º consecutivo do Dragão. Mas diz aí, o que você achou desse clássico? O que você achou da vitória do Atlético, da derrota do Goiás? Sua opinião esmeraldina, sua opinião da atleticana, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Uma última coisa, uma coisa que eu fiquei muito feliz, não tivemos polêmicas de arbitragem, pelo menos eu não vi nenhuma. Tá? Então, se você tem alguma crítica da arbitragem, pode também deixar aqui nos comentários, tá? Que eu particularmente não vi nada no clássico que pudesse ser algum diferencial, que justificasse o resultado vindo da arbitragem. Eu achei que foi uma arbitragem correta. O Wilton Pereira Sampaio deveria ter apitado outro clássico também, porque de longe ele é o melhor juiz que nós temos na nossa comissão de arbitragem goiana, né? Mas deixa sua opinião, quero sabê-la, coloca aí nos comentários que eu quero saber. Se inscreve no canal e deixa seu like se você gostou desse vídeo, marca o sininho para receber notificações quando sair um vídeo novo no canal. Eu enfatizo, deixe seu like, se inscreva se você gosta desse tipo de conteúdo, porque me ajuda demais a continuar fazendo os vídeos. E compartilha esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores, esmeraldinos, atleticanos ou de outros clubes, também recebam essa análise, assim como você. E considere entrar no grupo que mais cresce nessa internet, o Gader Futebol Clube. É um clube de futebol, é um grupo de amigos de futebol, de todas as torcidas, é muito democrático, tem torcedores de tudo quanto é time lá, tanto goianos quanto de outros estados também, além de notícias 24 horas, além disso tem piadas, memes, figurinhas, tudo que você espera num grupo de futebol. É um grupo totalmente voltado para o âmbito esportivo, nada no pessoal. Além disso tem conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, tem figuras importantes daqui do YouTube para conversar com você por lá, inclusive eu tô lá para conversar e trocar ideia com você, além de membros especializados em futebol e muito mais. Tudo isso basta você se tornar membro do canal. É a partir de R$ 1,99 e você ainda me ajuda a continuar fazendo esse trabalho. Beleza? Vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.